Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as organizações internacionais e, mais especificamente, sobre a Organização Mundial da Saúde, que está bastante em voga em razão dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, as organizações internacionais, ou também ditas organizações internacionais intergovernamentais, porque elas são criadas a partir da vontade dos estados e elas dependem dos estados para serem criadas, elas surgem em um momento muito específico da nossa história, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, e a primeira organização internacional de caráter global foi a Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas, ela surge em um momento em que os estados percebem essa necessidade de cooperar internacionalmente, e isso nas mais diversas áreas. Claro que no pós-Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, ela se deve em razão de que o mundo já vinha de duas guerras mundiais, e que não se via uma outra saída para garantir a paz e a segurança internacional se não fosse através da cooperação. E a ONU surge então com essa finalidade específica de assegurar a paz e a segurança internacional, mas claro que uma série de outros direitos e valores vão surgir no âmbito das Nações Unidas, né? A própria depois Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outras. O que é importante com as organizações internacionais é que a partir do momento em que elas são criadas, o direito ele deixa de ser o direito internacional deixa de ser um direito das relações bilaterais, multilaterais, para cada vez mais estar inserido dentro das organizações internacionais, porque elas facilitam, né, que os estados negociem em âmbito global, tenham relações com outros estados, dentro de uma estrutura que tem um caráter permanente. Então, é muito mais fácil os estados negociarem dentro de uma organização das Nações Unidas do que buscarem estabelecer acordos individuais entre eles e negociar com os estados de forma individual. Então, com a criação das organizações internacionais, o direito internacional ele passa a ser cada vez mais institucionalizado, tá? Quais seriam as características dessas organizações internacionais? Então, elas são criadas por estados, né, e por isso são interestatais, e elas são instituídas por meio de um tratado multilateral, que é chamado também de tratado constitutivo. Nesse tratado constitutivo, então, os estados vão negociar e estabelecer, então, quais são os fins dessa organização internacional, quais são os órgãos permanentes que essa organização internacional ela vai ter, quem são os estados-membros, como vai ocorrer o ingresso de novos membros ou a retirada de estados-membros, enfim, vai trazer todo o regramento daquela organização internacional. A gente pode dizer que um tratado constitutivo de uma organização internacional tá para essa organização como a Constituição ela tá para o Estado. A nossa organização, o nosso Estado, toda a sua organização ela está estabelecida na nossa Constituição Federal, assim como toda a organização de uma organização internacional está instituída no seu tratado constitutivo. E é importante lembrar que a criação de uma organização internacional ela se dá por um acordo de vontade entre os estados, né? Então, se os estados têm vontade de cooperar, e também essa vontade ela é importante na hora de permanecer cooperando e associado a uma organização internacional. Então, nenhum estado ele pode ser obrigado a fazer parte de uma organização ou ingressar em uma organização internacional. Isso depende muito mais da vontade dos estados. Mas o que é importante ressaltar é que, a partir do momento em que uma organização internacional ela é criada, ela passa a ser um sujeito independente da vontade dos estados. Ele passa a ter personalidade jurídica própria, ou seja, agir em nome próprio e não em nome dos seus estados-membros, tá? Então, essa organização, inclusive, vai ter órgãos próprios que atuam de forma permanente. Os dois principais órgãos das organizações internacionais, de forma geral, são a Assembleia Geral, que fazem parte, então, todos os Estados-membros, e geralmente elas se reúnem uma vez por ano, todos os Estados participam, todos os Estados-membros têm poder de voto, e nessas Assembleias Gerais são feitas resoluções, elaboradas resoluções para direcionar, então,
as ações dos estados em relação às finalidades daquela organização. E um outro órgão muito importante que tem as organizações que existem nas organizações internacionais são os secretariados, que aí eles têm uma função operacional e administrativa dentro da organização. Quem nunca ouviu falar sobre o secretário-geral da ONU, né? Então, ele tem esse poder dentro dessa organização, porque é ele que está ali responsável pelo funcionamento operacional dessa organização, junto com o seu corpo técnico. E claro que, pessoal, para manter toda uma organização internacional com seus órgãos, as estruturas, sua sede, o seu corpo técnico, né, as pessoas que trabalham dentro dessa organização, essa organização ela tem um orçamento, que inclusive ele é votado anualmente na Assembleia Geral. Então, para vocês terem uma ideia, a Organização das Nações Unidas, no ano de 2018 e 2019, tinha um orçamento de 5,4 bilhões. Claro que, pessoal, como quem cria essa organização internacional é os estados, também vão ser os estados que vão financiar essa organização internacional para que ela possa desenvolver suas atividades. O que acontece, pessoal, é que os estados eles financiam na medida da sua capacidade econômica, né? Então é estabelecido um percentual sobre o produto interno bruto de cada um dos países proporcionalmente. Isso faz com que alguns estados contribuam mais do que outros para o orçamento dessa organização internacional. Então, no caso da ONU, para vocês terem uma ideia, a maior parte do orçamento da ONU ele é financiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles contribuem com 22% do orçamento geral da ONU. Depois vem o Japão, com 9,7%, e em terceiro lugar a China, com 7,9%. Então, esses são os países que mais contribuem. O Brasil, ele contribui, pelo menos né, nesse orçamento de 2018 e 2019, com 2,9%. Isso significa que o Brasil ele é o oitavo maior contribuinte para o orçamento regular da ONU e ele é o maior contribuinte da América Latina para as Nações Unidas. E aí também a gente vai ter outros orçamentos específicos, como a questão dos fundos de manutenção da paz, que não entram nesse funcionamento regular das Nações Unidas. Mas essas organizações, então, elas têm esse papel importante de estabelecer um bom relacionamento, a cooperação entre os estados. Só para vocês terem um exemplo, agora em relação à pandemia do coronavírus, foi feita uma resolução pela Assembleia Geral da ONU, buscando, então, um acordo de cooperação internacional dos estados na questão do combate ao coronavírus. Então, essa resolução, ela estava muito preocupada com a questão, o acesso de materiais para o combate, a questão de acesso a equipamentos de proteção individual, porque a gente começou a ver uma disputa entre os países, né, já que havia uma escassez nesses materiais. E aí, então, o documento ele vai ressaltar a importância do acesso igualitário aos testes, aos suprimentos, aos medicamentos, às futuras vacinas. Também ela é um apelo para que os estados tomem medidas imediatas para evitar atos de especulação, estocagem indevida desses materiais. Então, ela é uma resolução bem importante nesse sentido, né? E quem fez a proposta dessa resolução foi o México, e ela deve ser, então, aprovada, deve ser subscrita por todos os países que queiram aderir a esse acordo de cooperação. Claro que, como um momento ele é de afastamento, os países não puderam se reunir presencialmente numa assembleia, né, geral, mas isso foi feito de forma virtual, à distância, e os países, então, ratificaram, assinaram essa resolução, com exceção de alguns países, e aí a gente entra numa questão bem importante, que é o não patrocínio dessa resolução por parte do Brasil e também dos Estados Unidos, né? Então, é uma postura de não cooperação internacional que pode, de alguma forma, também afetar a relação desses países com outros países e a própria combate à pandemia
né, em relação a esses países, mas também isso está muito ligado a um posicionamento que esses países vêm tendo no sentido de negar as organizações internacionais, se afastar das organizações internacionais e buscar muito mais políticas nacionalistas do que políticas de caráter global e de cooperação internacional, né? Então a gente vê, por exemplo, o presidente Trump atacando as Nações Unidas, dizendo que não vai mais financiar a organização, entre outras medidas que vêm sendo adotados, posicionamentos que vêm sendo adotados por esses países, mas que de certa forma é bastante preocupante, né? Com relação específica à Organização Mundial da Saúde, então ela tem essas mesmas características, de forma geral essa mesma estrutura. Ela também foi criada em 1948 e, na verdade, a Organização Mundial da Saúde, ela é uma das 15 agências temáticas que existem dentro do guarda-chuva das Nações Unidas. Algumas outras organizações que a gente vai ter, ou agências temáticas da ONU que a gente vai ter, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio e também, claro, a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, ela é uma organização que está, de certa forma, vinculada diretamente com as Nações Unidas e ela é uma organização, então, que tem a finalidade de promover a saúde e a prevenção da saúde no mundo. Claro que é importante falar que a OMS, ela não tem um poder de impor sanções, né, ou medidas em relação aos estados. Na verdade, ela é uma organização que tem um papel muito mais de recomendar. Então, ela tem uma função de recomendar e coordenar ações em nível global na área da saúde. Então, ela vai compartilhar informações, promover o assessoramento e assistência em saúde pública, sobre, principalmente em relação aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Ela tem a função de estimular a pesquisa, a circulação de informação baseada no seu corpo técnico, pesquisas, né? E etc. Então, vejam que ela tem esse papel de recomendar, tanto é que a gente vem ouvindo com frequência, né? A OMS recomendou o isolamento. Agora, ela só pode recomendar, ela não tem uma atribuição de poder impor sanções, por exemplo, se os estados não cumprirem com as suas recomendações. Uma outra questão importante é que, como qualquer organização internacional, a OMS também tem um orçamento, né? E esse orçamento, ele depende da contribuição dos estados, e a OMS também estipula que parte do seu orçamento vai ser advenda de contribuições voluntárias que são feitas à organização. Então, a gente também tem visto muitas campanhas, né? Vamos contribuir com a Organização Mundial da Saúde, porque também parte do seu orçamento vem dessas contribuições voluntárias. Então, para vocês terem uma ideia, no orçamento de 2018 a 2019, os Estados-membros contribuíram com um valor de 956,9 milhões do orçamento da organização. O que a gente viu de notícias também nos últimos tempos é que os Estados Unidos eles resolveram congelar a sua contribuição para a Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos também contribuem com 22% do orçamento da organização, porque segue a mesma lógica que eu comentei com vocês das Nações Unidas, de ser um percentual, então, do seu produto interno bruto, né, dependendo da economia de cada país. Então, os Estados Unidos ele resolveu congelar a sua contribuição, o que pode ter um impacto significativo, né, para a organização internacional, e a justificativa é de que a OMS ela demorou para lidar com o surto do coronavírus, ela aceitou muito facilmente a justificativa da China, ela demorou para alertar o mundo, colocou o mundo em risco, né? Muito embora a gente saiba que também os Estados Unidos não têm cumprido com as recomendações e as medidas determinadas pela organização internacional. O Brasil também, ele contribui, né? Ele contribui também com 2,9% do orçamento da organização internacional, mas é importante falar que os anos de 2019 e 2020 não foram pagos, ou seja,
o Brasil ele está devendo para a Organização das Nações Unidas e o valor que ele deve hoje corresponde a 169 milhões de reais, certo? Na verdade, o que a gente percebe desses governos, como o governo Trump e o governo Bolsonaro no Brasil, é que esses países, eles têm tido um posicionamento muito mais de enaltecer, né, internamente questões nacionalistas ou questões mais de extrema-direita, populistas, que se contrapõem às ideias que propõem as organizações internacionais, que têm muito mais um ponto de vista de cooperação, integração global entre os países, e esses países eles têm tido um posicionamento dizendo que essas organizações internacionais elas têm enfraquecido a soberania dos estados, e aí são contra, né, essas organizações internacionais, criticam também a questão de por que investir dinheiro nessas organizações internacionais, em vez de investir no país, e entre outros argumentos que são colocados, né? Mas na verdade é um posicionamento contrário a todo um sistema internacional que vem sendo construído pós Segunda Guerra Mundial, que visa justamente fazer com que a gente tenha atuações globais para para algumas áreas que são extremamente importantes e que necessitam de atuações globais, seja a manutenção da paz, a segurança, sejam questões sanitárias, como a gente está vendo agora no caso da pandemia do coronavírus, seja outras questões como educação, refúgio, que são outras áreas também de atuação das Nações Unidas. Então, espero que possa ter ajudado a compreender um pouco mais como é que funcionam essas organizações internacionais e a questão do orçamento dessas organizações.